sejam muito bem-vindos à nossa aula de robótica de hoje. Vocês já me conhecem, não é mesmo? Eu sou a professora Maiara e hoje nós vamos conversar então um pouquinho sobre um tema muito legal. Vocês já sabem então no início das nossas aulas que nós registramos a data, registramos o número da nossa aula e o tema, veja só. Então anotem aí, a data, aula 35, robótica e o tema de hoje é pixels. Você já ouviu falar sobre isso? Daqui a pouco, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou deixar um tempinho para você. Vamos ver agora, então, quais materiais nós iremos utilizar para a nossa atividade da aula de hoje. Vamos precisar de folha quadriculada, aquele caderno que você tem com quadradinhos. Se você tem esse caderno aí com você, então nós vamos utilizar uma folha dele ou você poderá desenhar e realizar atividade nesse caderno. Caso você não tenha uma folha assim com quadradinhos, você poderá então desenhar ali na sua folha de papel esses quadradinhos então pequenos que nós iremos então utilizar no fim da aula. Vamos precisar também de lápis de cor. Umas 3 cores de lápis de cor você já pode ir deixando separado. Mas lá no início da nossa aula eu falei para vocês sobre o tema que é pixels. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é? Observe essa imagem aí. Nós temos uma borboleta e ali nós temos um quadrado que está em volta vermelho. E este quadrado, então, ele está ali ampliando, aproximando um pouco mais essa imagem. Então, veja só. O pixel, eles são as menores partes de uma imagem digital. Então, se eu vou aproximando uma figura, uma imagem digital, se eu vou dando um zoom, como nós chamamos, eu vou então perceber esses pequenos quadradinhos ali. Se vocês observarem ali naquela folha, nós temos então ali a ampliação. E esses quadradinhos que formam essa imagem, então, são chamados de pixels. Que interessante, não é mesmo? Vamos ver mais um exemplo? Olhem aí. Ali, ó, nós temos a imagem de um animal e também fomos aproximando mais esta imagem e percebemos, então, esses pequenos quadrados que formam essa imagem. E cada um deles, então, vai tendo ali uma tonalidade, uma cor diferente e quando nós nos afastamos, então quando nós afastamos essa imagem, nós percebemos a imagem total, né? Não conseguimos ali observar os quadradinhos, mas quando aproximamos, percebemos então esses pixels. Cada quadrado, então, é referente a um pixel. Vamos ver mais alguns exemplos? Olhem só. Diferenças no desenho de um personagem utilizando variados tamanhos de tela para o desenho. Então, ali o primeiro, nós temos 8 bits, o próximo 16 bits, 32 bits e o último 64 bits. O que isso significa? Vocês conseguem perceber a diferença entre a primeira figura e a última? Vejam como a primeira figura ali ela está mais pontilhada, vamos dizer assim, né? Você consegue perceber mais os quadradinhos. E a última, ela já está mais nítida, está mais limpa, como nós falamos. Isso significa que quanto maior ali os bits,
mais espaços, mais pixels esta imagem terá. E aí ela terá então uma resolução, uma qualidade um pouco melhor. Um outro exemplo que nós podemos falar também é o ponto cruz, formando o bordado. Então, o ponto cruz, se você já viu alguém aí da sua família, da sua casa, alguma pessoa que você conhece, que faz esse tipo de trabalho manual, ele é formado ali por X ou por cruz. Então, cada figura ela vai ter um formato a partir desses pontinhos que eles são combinados. Se você observar bem de perto, você vê cada xizinho. E se você observar essa imagem de longe, aí você consegue perceber o que é que ela forma, qual figura ela está formando. Então, este é um exemplo. Veja outro exemplo. Aí nós temos o mosaico. Então, o mosaico ele é formado por pequenos quadradinhos que são dispostos, que são colocados com cores diferentes em diferentes formatos. Se você olhar um mosaico de longe, você vai também perceber toda aquela imagem. Mas se você for se aproximando, você vai conseguir então ver cada um desses quadradinhos. E percebam que interessante essa questão das cores, do tom ali das cores, né? Que fazem toda a diferença quando a gente está compondo esta imagem. Veja só que legal este outro exemplo. O mosaico com miçangas também parte desse princípio de colocar as miçangas em cada um dos espaços e forma então uma imagem. E ali vocês também conseguem perceber as diferentes cores e tonalidades que formam então este desenho. E você sabia que as telas ali do computador, da televisão, também têm pixels? É isso mesmo, veja só. As telas dos computadores são divididas em uma grade de pequenos pontos chamados de pixel. Então, para você observar ali a imagem no teu computador, em uma tela, você não consegue perceber cada um dos quadradinhos, mas eles estão ali. E conforme a qualidade, o tamanho do seu aparelho, ele vai mudar. E por isso que temos algumas com qualidades melhores e outras com uma qualidade um pouco menor, não é mesmo? Olhem essa figura. O pixel é uma palavra que vem do inglês, que significa picture, elementos. Em português significa elementos de uma imagem. Então ali você consegue perceber bem a diferença ali entre as duas árvores. Uma que está ali toda formada com quadradinhos, pixelada, e uma outra imagem ali total. Mas se eu aproximar bastante essa outra imagem da outra árvore ali que está bem nítida, nós também conseguiremos observar os pixels. Olha que legal esta imagem, decompondo a imagem em elementos menores. Então veja, se a gente quiser, por exemplo, criar uma figura utilizando então os pixels, esses quadradinhos, nós conseguimos. Veja como que ficou ali, a carinha feliz, não é mesmo? Então, a gente consegue compor esta figura utilizando, então, os quadradinhos. Vamos ver uma atividade de como é que vai ficar, como que nós vamos realizar para construir uma figura? Veja só. Então, ali nós temos um código, vamos dizer assim. Neste código, você deverá pintar 5 quadrados de vermelho. Então, veja, ali nós temos o número 5, está pintado em vermelho. Nós temos uma seta e aí outros quadradinhos. Então, veja só como vai ficar. Ali, ó, nós devemos então pintar 5 quadradinhos. Então, este é o comando correspondente a este código. Vamos ver um outro código? Olhem só. Neste código, você deve manter 2 quadrados em branco, pintar 1 quadrado de vermelho e manter 2 quadrados em branco. Então, veja, temos ali o número 2 e está o quadrado branco.
Temos o número 1, que está pintado em vermelho. E temos novamente o número 2, que está pintado em branco. Então, veja como é que vai ficar este código. Olhem só. Então, perceba que ele ficou assim, 2 sem pintar, 1 pintado e 2 sem pintar. Vamos ver se você consegue, então, junto comigo, descobrir qual figura nós iremos formar a partir deste código que nós temos aí. Nós vamos linha por linha e você vai pensando aí como é que vai ficar essa figura. Observem só. Então, vamos para a primeira linha. Olhem lá. 1 sem pintar, 1 pintado, 1 sem pintar, 1 pintado e o último sem pintar. Vamos para a próxima linha. Olhem só. Ali está marcado 5 em vermelho. O que significa? Isso mesmo, significa que nós devemos pintar 5 quadradinhos. Veja lá. Vamos pintar, então, todos eles. 5 quadradinhos. Vamos para o próximo comando? Como é que vai ficar esta próxima linha? Ela vai ficar igual à linha de cima, não é mesmo? 5 quadradinhos coloridos, pintados ali de vermelho. Você já conseguiu identificar qual é a imagem que está sendo formada? Observe aí. Vamos continuar então os códigos. Olhem lá. O próximo. Então, número 1 ali está sem pintar. 3 quadradinhos pintados e o último sem pintar. E a última linha, vocês acredito que já estão percebendo qual é esta figura, não é mesmo? Vamos ver então. 2 sem pintar, 1 pintado e os 2 últimos sem pintar. Então, veja só como ficou esta figura através ali dos códigos. Vocês viram como é que ficou ali a figura? Formou então um coração. E eu acredito que vocês já devem ter visto ou conhecem algum jogo que tenha essa aparência ali de blocos, de quadradinhos, não é mesmo? Os videogames antigos, eles tinham digamos assim, essa aparência. E não era era porque eles rodavam, então eles funcionavam melhor por causa de uma resolução, então, de uma figura mais baixa. E hoje em dia, então, existem também esses outros jogos que funcionam desta maneira. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma placa eletrônica programável. Eu vou mostrar para vocês aqui no detalhe o que é esta placa. Olhem só então, eu trouxe para vocês observarem aqui uma placa programável. Então ela foi configurada e aqui nós podemos perceber os LEDs que vão se acendendo então conforme a programação. Eu vou mostrar para vocês mais de perto, mas para que você consiga observar melhor, então nós vamos apagar as luzes, tá bom? Então olhem só como é que funciona. Quando eu aciono aqui o botão, olhem só ali o coração, então ele vai pulsar, ele vai diminuir e aumentar. E neste outro botão aqui, ele faz então a carinha feliz e a carinha triste, olhem. Então aí através aqui dos LEDs, ele foi programado e aí ele consegue mostrar então essas imagens. Então olhem só, aqui através dos LEDs nós conseguimos então acender as luzes e toda vez que eu aciono aqui, ó, ele aumenta e diminui então o coração como se estivesse pulsando. Então os LEDs acesos, eles vão dando essa imagem. E olhem aqui, neste outro botão, quando eu aciono, nós temos ali a carinha feliz e a carinha triste. Também, acendendo alguns pontos, é possível então formar uma outra figura. E eu tenho um outro exemplo aqui, vou mostrar para vocês. Olhem só, este aqui então, ele vai mostrar os números. E ele vai fazer um sorteio toda vez então que eu movimentar a minha placa. Olhem só, mudou para o número 6. E aí eu movimento e agora mudou novamente, olhem só. Eu vou movimentar, voltou lá para o número 6.
E assim, então, é possível, ó, o número 4, fazer, então, um sorteio dos números. Que interessante, não é mesmo? Então, agora nós vamos realizar a nossa atividade de hoje. Você se lembra que no início da aula eu pedi, então, uma folha com quadradinhos? Se você tem este caderno aí com quadradinhos, você pode utilizar ele. Caso você não tenha, então, você pode desenhar assim, ó, na sua folha mesmo. Você pode desenhar alguns quadradinhos. Nós iremos precisar, veja aí na tela de vocês, dessa medida de 7 quadradinhos por 7. É uma medida que nós chamamos 7 por 7. Se você quiser pôr os números ali em cima, para ficar mais fácil, tudo bem. Caso você não coloque os números, não tem problema. Então, veja aqui, eu tenho uma folha, né, cheia de quadradinhos. E eu preciso, então, fazer essa marcação. Então, eu vou contar aqui 7 quadradinhos. Eu vou pegar aqui a régua para marcar bem certinho. 1, 2, 3. Vou começar aqui do cantinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é até aqui. E aí, eu posso passar um traço. E você pode fazer isso, então, no seu caderno, para que você saiba, então, o espaço que você vai utilizar. E também aqui na coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu marco aqui. E aí, eu fecho, então, este quadrado. Caso você vai desenhar, então você pode desenhar a quantidade correta ali, 7 por 7. E aí, se você tiver o seu caderno, você pode fazer como eu assim, fazer uma marcação de 7 quadradinhos na linha e 7 quadradinhos, então, na coluna. Eu vou deixar um tempinho para você organizar este material e aí nós já damos, então, início à nossa atividade. Então agora, se você já preparou aí a sua malha, que nós chamamos assim, os seus quadradinhos, vamos começar. Veja aí na tela. Vamos decifrar o código e ver qual figura irá formar. Então aqui, olhem só, nós temos aí um código. E ali nós temos então quadrados a serem pintados e outros a serem deixados em branco. Nós iremos fazer então essa atividade juntos. Aqui a professora Mayara vai colando esses quadradinhos e vocês aí em casa, vocês vão pintando. Então, vocês vão pegar o lápis de vocês, aonde estiver aqui o meu quadradinho colorido, vocês vão pintar, vocês vão colorir. Eu escolhi, então, essas 3 cores aqui. E você aí pode escolher as cores que você achar mais adequado, certo? E vamos ver no final qual é a figura. Então, nós vamos formar uma imagem através, então, desses códigos. Está preparado? Então, vamos lá. Olha aí, então, a primeira linha. Então, aonde está em branco, nós não vamos pintar. E aonde está ali com uma cor, nós vamos, então, pintar. Vamos ver? 3 quadradinhos sem pintar. 1, 2, 3. Um quadradinho pintado. Então, eu vou marcar aqui com o meu quadradinho e os outros 3 sem pintar. Então, assim ficou a nossa primeira linha. Pintem aí, crianças. Vamos para a nossa segunda linha. 2 sem pintar, 3 pintados. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3. E aí, vocês vão pintando em casa. Então, esses 3 pintados e vamos ver no código os últimos 2 sem pintar.
Você conseguiu completar essa primeira parte? Vou deixar um tempinho para você conseguir acompanhar e colorir aí conforme o código, certo? Vamos continuar. Olhem a próxima linha. 1 sem pintar e 5 quadradinhos, então, pintados. Então, eu pulo o primeiro, vou colar aqui o segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, você já tem algum palpite de qual é a imagem que nós iremos formar? Nossa, tá parecendo um telhado, ou será que a ponta de alguma coisa? Não sei, vamos terminar, não é mesmo? Então ficou assim a nossa terceira linha. E agora, observem só, nós vamos trocar então de cor. Agora eu vou utilizar os quadrados azuis e você também pode trocar a sua cor aí de lápis de cor. Vamos lá? 2 sem pintar e 3 pintados. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, aqui eu troquei a cor e aqui coloquei, então, 3. E os últimos 2 quadrados sem pintar. Vamos para a próxima linha? 2 sem pintar, 3 pintados e 2 sem pintar. Então, nós repetimos o comando de cima, olhem só. Então, nós repetimos o mesmo código que foi feito até agora. Olhem aí como está ficando. O seu também está ficando assim? Eu vou deixar mais um tempinho aí na tela para que você consiga acompanhar e aí nós já continuamos. Vamos lá, faltam 2 linhas para nós completarmos. Observe aí, 1 sem pintar e agora eu vou utilizar outra cor. Então, ali está em vermelha, que eu tenho a cor rosa, eu vou colocar essa outra cor. Mudei novamente a cor. 1 de vermelho, ou no meu caso aqui de rosa. 3 azuis, então a mesma programação de cima. E mais um da cor que você tinha escolhido. Ali no meu caso aqui eu escolhi o rosa. E o último quadradinho então fica sem pintar. Vamos para a nossa última linha? Olhem aí. Como é o código da última linha? 1, então, colorido ali de vermelho.
Então, um aqui dessa última cor que eu escolhi. 5 quadradinhos sem pintar. 1, 2, 3, 4, 5. E o último, então, ali completamos. E aí, conseguiu já descobrir qual é a imagem que nós temos aqui? Vou deixar então agora um tempinho para você finalizar o seu desenho. Observe aí na tela como é que ficou. O foguete. Vou deixar então para você completar a sua atividade. Conseguiram, crianças, completar? Vejam que parece ali um foguete, mas dependendo do seu olhar pode parecer uma outra figura, não é mesmo? E sabe quem realizou uma atividade como a nossa? Veja aí, atividade sobre pixel art. Foi lá na Escola Municipal dos Vinhedos, com a professora Marilda Inês e a inspetora Regina Paixão. A turma do primeiro ano A realizou então esta atividade. Vamos conferir como ficou o desenho das crianças? E aí, vocês gostaram das atividades dos alunos da Escola dos Vinhedos? Muito legal, não é mesmo, crianças? E se você fez a nossa atividade aqui de hoje, realizou então aí no seu caderno, na sua folha, e quiser nos enviar, olhem aí, você pode, e um responsável seu então pode enviar um e-mail para nós, no robotica@curitiba.pr.gov.br. E lá você deve enviar então o seu nome completo, a sua turma, o nome da sua escola e o registro então da sua atividade. Nós estamos aí finalizando então as nossas aulas e gostaríamos muito de receber então todos esses registros. E não esqueça de verificar o e-mail, porque nós retornamos então pedindo uma autorização a vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e tenham aí criado o seu pixel art. Nos vemos na nossa próxima aula!